Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso Clube de Leitura e Crítica Literária. Hoje nós vamos abrir as páginas de um dos ensaios mais melancólicos e cirúrgicos do século XX, O Narrador, do Walter Benjamin, escrito em 1936. Deixa eu te fazer uma pergunta para começar. Você já percebeu que a nossa relação com as histórias mudou? Porque nós acumulamos centenas de livros na estante e passamos horas rolando feeds cheios de informação, mas raramente ouvimos uma história que muda a nossa vida profundamente. Benjamin escreveu esse texto para decretar a certidão de óbito de uma arte que ele considerava perdida, a arte de narrar. Mas vou entender o diagnóstico que ele fez sobre literatura, porque o romance isolou os leitores e como a modernidade trocou a sabedoria pela pressa dos dados. Se você gosta de teoria literária e quer ler os clássicos com mais profundidade, já se inscreve no canal e vamos lá. Para entender o ensaio, precisamos começar pelo conceito central de Benjamin, a crise da experiência. Benjamin começa o texto com uma imagem impactante. Ele reconstrói o cenário pós-Primeira Guerra Mundial e nota um fenômeno estranho. Os soldados voltavam dos campos de batalha mudos. Eles não voltavam mais ricos em experiência para contar, mas sim empobrecidos. O trauma da tecnologia da guerra destruiu a capacidade de transformar o vivido em narrativa. O autor faz uma distinção crucial, entre essas experiências. Primeiro, uma experiência duradoura, coletiva, que passa de geração em geração, e é a sabedoria acumulada. A segunda é a experiência do instante, o choque do cotidiano na cidade grande, o evento isolado que não se conecta com nada. A tese de Benjamin é que a modernidade capitalista industrial substituiu aquela experiência tradicional pela experiência do instante. Nós vivemos muitos choques, mas não conseguimos transformá-lo em sabedoria compartilhada. E é exatamente aí que a literatura entra. Ele apresenta dois arquétipos de narrador. Mas afinal, quem era esse narrador que desapareceu? Benjamin nos diz que, historicamente, a grande narrativa ancestral nasce da fusão de dois grupos de duas figuras arquetípicas. Primeiro, o camponês sedentário, que conhece a história dos locais, as lendas da terra, o passado da comunidade, ele representa a memória do lugar. A segunda figura é o marinheiro mercante, o artesão viajante, é aquele que vê de longe conhecer outras culturas, que traz o exótico e as novidades do mundo exterior. Benjamin escreve que a verdadeira riqueza da narrativa tradicional existia quando esses dois mundos se cruzavam. O trabalhador que viajava sentava-se ao lado do trabalhador local e eles trocavam relatos. O elemento fundamental aqui é a comunidade e o trabalho manual. As pessoas narravam enquanto teciam, enquanto fiavam. O ritmo lento do corpo permitiu o ritmo lento da escuta. É aqui que nós entramos na crítica literária pura, que interessa diretamente ao nosso clube. Benjamin aponta o grande culpado para o fim da narrativa oral: o nascimento do romance moderno. Muitas vezes achamos que a narrativa e o romance são a mesma coisa, mas na crítica literária de Benjamin eles são opostos. A narrativa oral depende da voz, da presença, do movimento do corpo, do gestual e da memória coletiva. Já o romance nasce com a prensa, de tipos móveis, como o livro impresso. O romancista escreve na solidão do gabinete, ele está isolado do mundo. E o leitor do romance também consome a obra em absoluto isolamento. O romance não se compartilha verbalmente, ele é devorado individualmente. Para Benjamin, o herói do romance é sempre alguém buscando o sentido da vida em meio ao isolamento da sociedade burguesa. Ao contrário do conto tradicional ou da parábola, o romance não traz um conselho prático para a comunidade. Ele sim expõe a perplexidade do indivíduo sozinho. A situação piora no século XX, com o surgimento daquilo que Benjamin chama de mais perigoso rival da narrativa. Será que você sabe o que é? A informação. Na época dele, personificada pela imprensa diária, pelos jornais, hoje, nós podemos atualizar isso perfeitamente para os algoritmos de redes sociais. Qual a diferença entre informação e narrativa? A informação exige verificabilidade imediata. Ela precisa ser digerível, explicada e contextualizada na mesma hora. Se uma notícia acontece, o jornalista precisa explicar o porquê imediatamente. O problema é que a informação morre no minuto seguinte. Ela só tem valor no momento que é nova. A narrativa clássica é o oposto. Ela preserva o mistério. O narrador antigo contava um milagre, um evento extraordinário, sem dar explicações, seja psicológica ou científica. Ele deixava a história aberta. Sabe o que acontece por causa disso? A história gruda na mente do ouvinte. Ela dura semanas, meses, séculos, porque obriga quem ouve a interpretá-la, a integrá-la à própria vida. A informação se consome, a narrativa se vive. E Benjamin encerra o seu ensaio analisando o escritor russo Nikolai Leskov,
quem ele considera o último grande herói da narrativa pura, alguém que ainda conseguia colocar a sabedoria e o artesanato da palavra no papel. Óbvio, ele não conhecia Guimarães Rosa, né? Ler o narrador em 2026 não é apenas um exercício de nostalgia acadêmica. É um alerta sobre o nosso tempo. Nós estamos afogados em informação, mas sedentos de sentido. Nós lemos muito, mas assimilamos pouco. E eu quero fechar esse vídeo com uma provocação crítica. Será que os clubes de leitura da internet hoje, as comunidades de leitores que criamos, né, são uma tentativa de reconstruir a comunidade perdida que o Benjamin tanto defendia? Uma tentativa de transformar uma leitura isolada de um romance numa experiência coletiva de novo? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários. O que vocês acham dessa tese do Benjamin? O romance realmente isolou a humanidade? Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até o nosso próximo encontro e o nosso próximo debate.